Queridos irmãos e irmãs, telespectadores do programa EBD Jovem, sou o pastor Fábio Henrique da Assembleia de Deus em Mossoró. E hoje vamos estudar mais uma lição deste trimestre, primeiro trimestre de 2019 da Escola Bíblica Dominical da classe de jovens. Estamos estudando durante esse trimestre várias lições no livro de Números e hoje vamos estudar a lição de número 9, que tem como título A Proteção no Deserto. O texto do dia se encontra em Números, capítulo 23, versículo 23, que diz assim: Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem feito. E o texto e a síntese da nossa lição afirma o seguinte: o povo de Deus passou por aflições no deserto, mas o Todo-Poderoso jamais os deixou sozinhos. Eles puderam contar sempre com a ajuda do Senhor. Muito bem, o programa Escola Bíblica em Jovem, EBD Jovem, está apenas começando. Continue conosco. Muito bem, meus irmãos, hoje na nossa lição vamos estudar, nessa lição, um tema geral, proteção no deserto. Vamos estudar basicamente aquele episódio em que Balaque, rei dos Moabitas, contratou Balaão, um profeta, para poder amaldiçoar o povo de Deus, e Deus transformou aquela maldição em bênção, Então nós vamos estudar esse assunto e ver como Deus protege e abençoa o seu povo, se o seu povo andar na sua presença. Como também vamos poder também perceber que se o povo pecar, então Deus vai retirar do seu povo a proteção dele. Então, nós temos aqui no tópico 1 os inimigos do povo de Deus. Os inimigos que tem o povo de Deus, o povo de Israel no Antigo Testamento, e nós hoje em dia, cristãos, povo de Deus da atualidade, também não é diferente. Temos inimigos lá fora, inimigos que não conhecem a Deus, temos inimigos que conhecem a Deus, temos inimigos que estão infiltrados no meio do povo de Deus, e também temos inimigos espirituais, do mundo espiritual, temos vários inimigos. E o que é que aconteceu aqui nesse episódio? Aqui com base no capítulo 22 do livro de Números. Diz o texto sagrado, Números 22:1, Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus, e Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Então, o povo de Israel estava na sua peregrinação, na sua marcha em direção à terra prometida, e o povo de Israel já tinha derrotado Seom e Bazã, e eles tinham eles tinham vencido a batalha contra reis anteriores, Og, rei de Bazã, e também a Seom. E agora o Balaque, rei dos Moabitas, fica com medo, fica apavorado, porque esse povo de Israel é grande e tinha vencido já 2 reis poderosos, e isso deixou o Balaque com muito medo, e ele traçou uma estratégia para guerrear e enfrentar o povo de Israel. E Balaque, rei dos Moabitas, compreendeu que a força de Israel era espiritual, vinda de Deus, por isso tensionou derrotá-lo na vida espiritual. A estratégia de Balaque não foi armar os seus exércitos, não foi uma estratégia militar, bélica. A estratégia de Balaque foi no campo espiritual. Ele tentou contratar um profeta para dar uma de feiticeiro, para amaldiçoar o povo de Israel. Foi contratar o Balaão. O tópico 1.2 da nossa lição diz: o inimigo que conhece a Deus.
Então, no afã de destruir Israel, Balaque busca e consegue o apoio de alguém que conhecia o Deus de Israel, ou seja, o profeta Balaão. Então, esse profeta Balaão era um profeta que conhecia o Deus de Israel. Certamente Deus já tinha usado ele algumas vezes anteriores, mas aquele rei ímpio, Balaque, ele achou que deveria corromper o profeta Balaão para que o profeta Balaão proferisse palavras de maldição, fizesse uma macumba, um despacho, palavras de maldição para amaldiçoar o povo de Israel. Então, diz aqui o versículo 5, Números 22 e 5, este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra e parado está defronte de mim. Então, o Balaque, ele chamou Balaão, motivado por aquele medo, e disse, versículo 6, vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançarei fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então, o Balaque tinha um certo conhecimento do ministério desse profeta Balaão, e ele tinha confiança de que se Balaão amaldiçoasse algum povo, aquele povo seria amaldiçoado, e o contrário também, se Balaão abençoasse algum povo, alguma pessoa, esse povo, essa pessoa seria abençoado. Então, ele era, sem dúvida, o Balaão, sem dúvida, era muito afamado. Tanto que Balaque acreditava que as suas palavras determinavam a bênção ou maldição. Ele acreditava que havia poder nas palavras de Balaão, que se Balaão dissesse, ia acontecer. Então, Balaão, infelizmente, ao ser procurado por Balaque, ele teve a ousadia de orar perguntando a Deus se deveria aceitar suborno para amaldiçoar Israel. Infelizmente, esse profeta Balaão já estava meio assim desviado e corrompido, por causa do dinheiro, por causa dos presentes que Balaque ofereceu a ele. Ele ainda teve coragem de orar a Deus e de pedir a Deus, para poder, se podia aceitar suborno para amaldiçoar Israel. Então, diz o tópico 1.3 que o povo de Deus também tinha inimigos espirituais. Balaque contratou Balaão, que era considerado um expert em assuntos espirituais, para enganar o povo de Deus, através de lançar maldição sobre o povo de Deus, motivado por dinheiro. O apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 2, versículo 15, quando ele fala sobre os falsos mestres aqui da era cristã, ele diz assim, que esses falsos mestres, hoje em dia, que ameaçam a igreja, diz assim, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Da mesma forma como aquele profeta Balaão, ele saiu do caminho direito, ele saiu da presença de Deus, da vontade, do centro da vontade de Deus, e começou a aceitar presente e suborno para profetizar, para soltar a profecia que agradava os seus clientes. Balaão amou o prêmio da injustiça, porque se tornou uma espécie de profeta profissional que profetizava por dinheiro, por interesses próprios, e Deus não se agrada disso. Isso é um pecado muito grave. Então, Israel tinha por inimigo não somente aquele rei ímpio Balaque, mas aquele profeta desviado que se desviou amando o prêmio da injustiça. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos fazer o primeiro intervalo do nosso programa de hoje e já a gente retorna para continuar o estudo da nossa lição. Nos aguarde.
Queridos irmãos e irmãs, estamos de volta com o programa EBD Jovem para estudar o segundo bloco do nosso programa de hoje, para estudar o segundo tópico da nossa lição. É a lição de número 9, que tem como título A Proteção no Deserto. Esta lição de hoje é baseada naquele episódio em que Balaque, rei dos Moabitas, ele procura subornar, dar presentes para subornar o profeta Balaão, para que o profeta Balaão deixe o caminho reto, ame o prêmio da injustiça, ame o suborno, ame a propina, para proferir palavras de maldição contra Deus, contra o povo de Deus. Só que, como diz aqui o tópico 2 da nossa lição, contra Jacó não cabe encantamento. Não cabe encantamento contra o povo de Deus. Então, Balaão, na sua intenção de fazer isso, foi querendo manipular Deus, manipular os dons de Deus para amaldiçoar o povo. Só que Deus se levantou contra Balaão, porque Deus não permite. O Espírito de Deus que habita nos homens e mulheres de Deus jamais vai concordar que algum vaso, que algum profeta use os dons de Deus para o pecado, para o mal, ou para fazer algo que não agrada a Deus. Então, o tópico 2.1 da nossa lição diz que Deus se opõe a Balaão. Todos aqueles que se levantarem contra o povo de Deus, mais cedo ou mais tarde, vão sofrer oposição da parte do Senhor, porque Deus é um Deus justo. Números 22 e 22 diz que, em resposta a essa intenção de Balaão de querer proferir maldição contra o povo de Deus, diz o texto que a ira de Deus se acendeu porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário, e ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. Então, quando Balaão foi, ia oferecer sacrifício, ia buscar as visões de Deus, e ia atrás da revelação de Deus, o próprio Deus se opôs, se colocou como adversário, mandou, a Bíblia diz, o anjo do Senhor, pôs-se no caminho por adversário de Balaão. E é muito complicado quando o crente sai da vontade de Deus, entra pelo caminho errado, porque Deus pode se colocar no caminho de frente, e a pessoa pode bater de frente com Deus e vai se dar mal. Então Deus constrange a Balaão. Balaão, fora da direção de Deus, fez muita coisa errada, açoitou a jumenta 3 vezes, fez muita coisa terrível. Então, Deus constrange Balaão. Números 22, 28 diz que, então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu que me espancaste estas 3 vezes? Porque o homem fora da direção de Deus, ele faz coisas terríveis, ele pode ficar violento, praticar irracionalidades, ele deixa de ouvir a voz de Deus. Deus fala com ele e ele não aceita a voz de Deus. E às vezes, como aconteceu aqui, Deus usou uma jumenta para falar com Balaão, porque ele estava rebelde em ouvir a voz do Senhor. Aqui ainda em Números capítulo 22, versículos 30 a 32, diz assim: e a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta em que cavalgaste desde o tempo que eu fui tua até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancastes a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Olha só o que é que Deus disse. Deus mandou que a jumenta falasse para Balaão, dando lição de moral ali para Balaão, e depois o anjo do Senhor fala com Balaão, o anjo do Senhor fala ali em nome de Deus, dizendo: eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. O caminho de Balaão era perverso diante de Deus, porque
motivado por suborno, ele queria profetizar maldição contra o povo de Deus. Ele ficou muito metido, se achando muito, e isso pode acontecer com muitos profetas de Deus. Às vezes ele está acostumado a Deus usar ele, e às vezes ele esquece que o poder vem de Deus e não é dele. E tem gente que às vezes é porque está tão acostumado a Deus usar ele, que tem dia que ele quer usar a Deus. E às vezes até querer usar Deus motivado por suborno, por propina, por presentes em benefício próprio. Os dons de Deus não podem ser usados em benefício próprio. Então, Deus, ao contrário da vontade de Balaque e de Balaão, Deus abençoa Israel. Deus abençoa Israel, e diz aqui o texto de Deuteronômio, capítulo 23, no versículo 5, capítulo 23, versículo 5 de Deuteronômio, diz assim: porém o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão, antes o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Então, Deus trocou a bênção, trocou em bênção a maldição, Deus trocou em bênção a maldição, ou em outras palavras, Deus trocou a maldição em bênção. Balaque e Balaão queria amaldiçoar o povo de Israel, mas como Deus amava Israel e Deus viu que Israel não estava em pecado, então Deus transformou aquela maldição em bênção. Números capítulo 23, versículo 8 diz: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Porque Deus já tinha dito a Balaão, só que Balaque ficou insistindo, não desistiu, insistindo para Balaão amaldiçoar o povo de Israel. E Balaão disse: mas como é que eu vou amaldiçoar o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Versículo 20: eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Versículo 23: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, contra o povo de Deus não vale encantamento, não vale adivinhação. Contra o povo de Deus nenhum poder das trevas prevalecerá, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Você é lavado e remido no sangue de Jesus, e a Bíblia diz que o maligno não lhe toca. Você se abriga debaixo do esconderijo do Altíssimo, se abriga debaixo da sombra do Onipotente, que nenhuma maldição vai chegar e vai entrar na sua casa e nem na sua vida. Ok? Então vamos fazer mais um intervalo. Concluímos assim o estudo do segundo tópico da nossa lição, e depois do intervalo a gente retorna para estudar o terceiro tópico da lição, que diz a força destrutiva do pecado. Muito bem, fique conosco e até já. Amados irmãos, telespectadores do programa EBD Jovem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje, estudando a lição de número 9, a proteção no deserto. Estamos aqui estudando aquele episódio em que Balaque, rei dos Moabitas, contratou o profeta Balaão, subornou o profeta Balaão para que ele deixasse o caminho reto, amasse o prêmio da injustiça e fosse fazer o que não agrada a Deus. O tópico 3 da nossa lição, a força destrutiva do pecado. A Bíblia fala, já lemos aqui, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15, que Balaão, ele deixou o caminho reto e seguiu, a Bíblia fala em 2 Pedro 2,15 que os falsos mestres deixaram o caminho reto, seguindo o caminho de Balaão, que amou o prêmio da injustiça. Então, o caminho de Balaão, que ele diz, amou o prêmio da injustiça, é você aceitar suborno, presentes e vantagens pessoais em troca da ministração dos dons de Deus. Então, o coração de Balaão tinha sido cheio, exercitado na avareza, e essa conduta de usar os dons de Deus para benefício pessoal, para ganhar dinheiro, ela é reprovada na Bíblia.
Segunda Coríntios, capítulo 2, versículo 17, diz que porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Então Paulo estava dizendo que existe muitos falsificadores da palavra de Deus. Outra tradução diz mercadejores, mercadejantes, mercadores, aqueles que negociam, faz negócio com a palavra de Deus. Então isso é muito sério, porque Deus só usa as pessoas que não entram por esse caminho. Um homem de Deus, uma mulher de Deus direitinha, se começar a entrar por esses caminhos, o Espírito de Deus sai dele, o Espírito de Deus sai dela. E o que ele fizer, daí para frente, é manipulação, é engano, é mentira, é erro. 1 Timóteo 6:5, a Bíblia diz, assim: contenda de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho, ou seja, a causa de lucros. Então existe no meio do povo de Deus esse tipo de ameaça de pessoas corruptas de entendimento, privado da verdade, e essas pessoas cuidam que a piedade seja a causa de lucro. Elas usam a religião, usam os dons de Deus para poder tirar benefício próprio. Então a Bíblia diz que desses tais a gente deve se afastar. O caminho de Balaão continua, infelizmente, sendo palmilhado por muitos profissionais da fé, os quais intitulam o dom recebido de Deus como ganha-pão e com isso cobram cachês astronômicos, comparando-se às celebridades do mundo artístico. Infelizmente, a gente vê muito no mundo evangélico pessoas que são pregadores, que são ensinadores, que são cantores, profetas, pessoas que têm recebido dons e talentos de Deus, ao invés de servirem à igreja e ao povo com seus dons e talentos, elas utilizam isso para querer ganhar dinheiro, para poder arrancar dinheiro do povo, utiliza isso em benefício próprio e cobram cachês elevadíssimos para participar de festa, de congresso, de culto, pede pagamento adiantado. Então, muitas pessoas estão seguindo esse caminho de Balaão. E está errado, tanto quem cobra cachê astronômico, está errado tanto aquele que é negociador da palavra de Deus, como aquele que paga. Então, o suborno, a propina, existe a corrupção passiva e a ativa. Tanto está errado aquele que cobra, mas também está errado aquele que paga. Então isso é muito importante a gente levar em consideração e é uma coisa que nós não podemos esquecer. A doutrina de Balaão. Balaão ensinou Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Então, como Balaão viu que contra o povo de Deus não vale encantamento, como ele viu que contra o povo de Deus não pode amaldiçoar, nenhum homem pode amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou. Então Balaão, já movido pela ganância, pela avareza, já desviado por causa do dinheiro, já servindo a Mamon, que é a riqueza, então Balaão, com muito dolo no coração, ensinou a Balaque a destruir o povo de Israel, que é pecando. Então diz que o povo de Israel prostituiu-se, começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Então Balaão disse assim: olha, não adianta eu profetizar maldição contra o povo de Israel, porque não pega. Deus abençoou o povo e nenhum homem pode amaldiçoar o povo a quem Deus amaldiçoou. Mas Balaão usou de uma artimanha, uma estratégia muito maligna, dizendo assim: olha, agora eu vou ensinar você a fazer o povo pecar, porque se o povo pecar, então Deus vai retirar a proteção do povo. Então
Balaão ensinou Balaque essa estratégia, coloca mulheres moabitas para seduzir os homens de Israel. Então ele usou a arma da sedução sexual, do assédio sexual. Então as mulheres moabitas deram em cima dos homens israelitas e eles se prostituíram. Prostituição física, prostituição sexual e também prostituição espiritual, porque fizeram os homens de Israel a comerem dos sacrifícios da idolatria, Cometeu idolatria e pecados sexuais. Apocalipse 2:14, na carta de Jesus à igreja de Pérgamo, Jesus diz assim: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e se prostituísse. Então, infelizmente, nas igrejas também existe pessoas que seguem a doutrina de Balaão, pessoas que estão, falsos mestres, ensinando tropeços diante do povo de Deus, diante dos cristãos, para que eles pequem e assim atraia a ira de Deus. E assim o povo fez, mas recebeu de Deus o castigo merecido. Números 25:9, diz que Deus castigou eles e os que morreram daquela praga foram 24.000. Deus mandou uma praga, matou 24.000 pessoas. E assim se cumpre o que está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Horrenda coisa, lá em Gálatas 6:7, dizendo que tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. A Bíblia diz, adverte contra isso, que a gente não deve se deixar levar pelo pecado, não deve se deixar enganar pelo pecado. A gente precisa ter cuidado, porque horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Muito bem, meu querido irmão, minha querida irmã, chegamos ao final de mais um programa EBD Jovem e fica aqui a lição para nós desse caso de Balaão, de Balaque. Contra Deus não vale maldição nem encantamento, mas cuidado com os falsos profetas, aqueles que seguem a doutrina de Balaão, que ensinam o povo de Deus a pecarem e a se prostituírem após outros deuses. Então tenhamos cuidado e sigamos em frente, guardando a palavra de Deus em nosso coração. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa, se Deus quiser. A paz do Senhor.